Olá pessoal, dando uma continuidade ao último vídeo, onde retratamos a questão dos acontecimentos do Rio de Janeiro, retratados por meio da ação desencadeada pelas polícias, civil, militar e o próprio BOP, que desencadeou a morte de 121 pessoas, dentre elas os 4 policiais. Naquele vídeo nós retratamos, dentre outras coisas, o próprio fato de que os policiais, como trabalhadores que são, ao menos alguns deles, foram vítimas daquele processo. Teve uma das mortes, por exemplo, relacionada a um policial que tinha ingressado há apenas 2 meses na polícia e, portanto, não tinha nenhum tipo de experiência para poder participar de uma operação daquele porte, que foi feito lá. No mesmo vídeo, nós retratamos, buscando saídas dos extremismos de esquerda e direita, nós retratamos a fala da socióloga Jaqueline Muniz, que diz que poderia se confrontar alguns daqueles meninos lá que portavam armamentos na favela com pedradas, né? O que obviamente foi uma declaração infeliz, né? Por outro lado, a gente analisou o fato de que a espetacularização da ação policial feita no Rio de Janeiro, com aquelas 121 mortes, sozinha obviamente não redundaria em nenhuma transformação qualitativa, se não fosse acompanhada, por exemplo, de ações de políticas públicas, para as favelas, no sentido de educação, lazer, saúde, diria mais precisamente um investimento do ponto de vista arquitetônico, tendo em vista que quem conhece as favelas, como aquelas que foram alvo das ações policiais no Rio de Janeiro, são totalmente insalubres, Algumas partes das favelas, inclusive, não pegam sol em nenhum momento do dia, nem meio-dia. Então, um índice muito grande de tuberculose, existe nesses lugares, por exemplo. Só para mostrar o quão são lugares insalubres. Então, essa complexidade que envolve a questão da violência no Brasil, retratada por essa ação mais presente, feita recentemente por parte das polícias no Rio de Janeiro, mostra que uma ação isolada não dá conta de atender a esta complexidade. E claro, a nossa avaliação foi feita e retomamos essa perspectiva no sentido de dizer que é necessário sim que ações do ponto de vista policial coativo sejam desencadeadas, do ponto de vista da retomada do território por parte do Estado, desse território que hoje é ou foi tomado por facções e pelas próprias milícias também, por outro lado. Não tem como você entrar nesses lugares e desencadear políticas públicas se não agir do ponto de vista coativo, fazendo com que esses indivíduos que controlam, do ponto de vista do tráfico, esses territórios saiam de lá. Mas é preciso ocupar efetivamente esses espaços a partir de políticas públicas, porque ações pontuais que vão lá fazer com que os policiais troquem tiros, com os traficantes e depois retornem para suas vidas, não vai redundar na saída do território por parte desses grupos, Então, são questões que precisam ser tomadas a partir de muitas frentes, Então, repetimos daí, tendo em vista a complexidade desse fenômeno. É claro que esse fenômeno acabou sendo utilizado, perpassado por leituras de âmbito político, como tudo que acontece no Brasil ultimamente tem sido lido a partir dessas perspectivas políticas, como temos dito que, na verdade, não nos ajudam a entender melhor o fenômeno, os fenômenos. Por isso é necessário que a gente, sim, escute aqueles que são os especialistas das áreas. E aqui eu tomo especialista, por exemplo, na área de segurança pública, antes de tudo, como o policial, que é aquele sujeito que se profissionalizou, que trabalha, portanto, no seu dia a dia, muitos durante anos, lidando com essas questões, mas também, por que não dizer, aquele que, do ponto de vista da academia, da universidade, se especializou a partir do direito, do campo do direito, da sociologia, da ciência política, enfim, da própria criminologia, aquele que se especializou em estudar, em pesquisar territórios, situações, e depois acabou publicando materiais sobre isso na forma de livros, de artigos, enfim, buscando justamente socializar esse conhecimento acumulado sobre essas questões. Especialistas nós temos vários, mas acho que é de bom tom começar dizendo que o especialista é aquele que trabalha na segurança pública.
Porém, todavia, por outro lado, a gente sabe que não só na segurança pública, em qualquer campo do conhecimento, nem todo mundo, para além do profissional que é, digamos assim, estando trabalhando em uma determinada área, nem todo mundo se aprofunda, vamos dizer assim, convive de forma mais intensa e contribui de forma mais significativa para aquele campo com o qual lida. Existem profissionais e profissionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que sim, falar em especialista de segurança pública para mim para mim é bom começar a falar dos próprios policiais, mas por outro lado a gente não deve descartar a influência, né, positiva que muitos outros profissionais advindos das próprias universidades, pesquisadores e tal, podem influenciar também, podem exercer nesse sentido. E também, por outro lado, mostra que também não é só o policial que pode falar em nome da segurança pública, muito menos é só o professor universitário, pesquisador da violência e tal, que pode falar da segurança pública. Não é todo e qualquer policial, não é todo e qualquer professor universitário, porque, como eu acabei de dizer, existem aqueles que efetivamente se imiscuem, né, no sentido de produzir um conhecimento, ou então, no caso do profissional do policial, existem aqueles que efetivamente convivem no cotidiano e aprendem com as suas experiências e se capacitam e dão um retorno muito significativo, né, para a área que trabalham. E existem aqueles maus profissionais que também não dá para chamar necessariamente de especialista, só que está ali no dia a dia, né, a priori cumprindo uma função. Então, tudo isso para dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não entrar nessa onda de leituras ideológicas, políticas, à esquerda e à direita, né, radicais, porque elas não nos ajudam a olhar para os fenômenos na sua complexidade.